Aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula remota, agora para vocês no Guia de Aprendizagem 3, número 3, que é uma aula que é feita, para os alunos de sextos e sétimo anos. Nessas aulas de sextos e sétimos anos, nós estamos falando sobre autoestima. Dentro desse Guia de Aprendizagem 3, nesse grande tema autoestima, nós vamos falar sobre a importância de se aproveitar a vida e a importância do autoconhecimento. Então, a gente vai falar nesse texto, nesse Guia de Aprendizagem 3, dois textos. O primeiro é um texto mais poético, e o segundo é uma pintura, porque uma pintura também é um texto, porque ela tá comunicando, ela está dialogando, está dando sentido para aquelas pessoas que olham aquela pintura. Então vamos começar. No primeiro texto, que é um texto de Marina Colasanti, é um texto mais poético, Então podemos perceber que o texto trata-se de uma linguagem poética. É importante lembrar que o texto não é um poema composto por rimas, não é apenas um poema composto por rimas e estrofes, mas uma poesia, pois é a própria forma da arte, podendo ser expressa pela pintura, fotografia, música e texto. Todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema, como é o caso deste texto, que é uma poesia, pois apresenta amplo emprego de diversas figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos para dar mais ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. Existe também nesse texto uma constante preocupação com a forma e qualidade da mensagem transmitida. As palavras usadas em sentido conotativo. Então, esse texto ele tanto tem figuras de linguagem, que são palavras bonitas, palavras com sentidos que deixam os nossos sentidos, a nossa imaginação mais viva, e vai ter também palavras usadas em sentido conotativo. O que é sentido conotativo? É o mesmo sentido figurado, ele é subjetivo, ele é expressivo. Um exemplo de sentido conotativo: aquele homem é um cachorro. Quando você diz que aquele homem é um cachorro, não está querendo dizer que o homem é um cachorro literalmente. Não é isso. Ele está dizendo que é um homem safado, que é um homem mulherengo. Então é uma expressão popular, Então, esse texto, ele vai se utilizar dessas palavras bonitas, ele vai levar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Então, é um texto bonito da gente ver, da gente poder compreender. E ele é um texto que ele vai mexer muito com a questão da poesia mesmo, Então, como eu disse aqui logo no início, ele é uma poesia, mas ele não é um poema. Por quê? Porque um poema tem rimas, tem estrofes, então tem essa diferença. Ok? Então vamos iniciar aqui a leitura do texto. Texto de Marina Colasanti. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem outra vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado, porque está na hora, a tomar café correndo, porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíches, porque não dá para almoçar, a sair do trabalho, porque já é noite,
a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não aceitando as negociações de paz, aceita ler todo dia de guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita, e a lutar por ganhar o dinheiro com que paga, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinhos, a não ter galos na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta do pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só o pé e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto acostumar se perde de si mesmo. Então, gente, esse aqui é um texto, né, poético, e depois dessa leitura desse texto, eu coloquei algumas figuras para a gente poder não só ilustrar, né, o que foi lido juntamente com o texto, mas a gente poder falar um pouco sobre cada figura dessa, certo? Então, eu vou voltar aqui os slides, desde o primeiro, para comentar as figuras que estão aqui, né, ilustrando o texto. Então, vamos lá. A primeira figura trata-se de um apartamento, né, de uma visão, de uma janela, e do nosso olhar para fora. Então, o que é que o texto está dizendo? A gente se acostuma tanto a olhar aquela visão, a olhar aquele quadrado, que às vezes a gente não se aventura a sair. A gente não vai lá fora. A gente está acostumado, ou seja, com a nossa zona de conforto. Né? É muito mais confortável estar aqui na minha casa do que sair,
do que me aventurar, do que conhecer pessoas novas. Então é isso que o texto está colocando. Essa outra figura aqui é um homem de terno, de gravata, representando um trabalhador que está substituindo os ponteiros do relógio. Então é uma figura extremamente poética, né? Por quê? Porque este homem aqui, né, ele está representando o quê? Uma pessoa que está correndo contra o tempo. Então, todos os dias, se alguns vão para o trabalho, os estudantes vão para a escola, as pessoas precisam, né, do tempo para poder viver, para poder cumprir seus horários. O problema é, será que somos escravos desse tempo? Será que estamos respeitando os nossos limites? Será que esse tempo ele está servindo para eu ser feliz ou está servindo apenas para eu deixar a vida me levar sem pensar, sem refletir? Por que esse tempo ele não pode ser a meu favor também? Então, o texto ele faz a gente pensar nisso. O que eu estou fazendo com esse meu tempo? Eu estou apenas me levantando, indo para a escola, indo para o trabalho, ou estou compreendendo mais a vida, pensando um pouco mais em mim, pensando na minha família, tendo um maior aproveitamento, fazendo o que eu gosto? Como é que eu estou aproveitando esse tempo? Muitas vezes, tanto que o texto fala disso, tem pessoas que atropelam o tempo, né? São pessoas que correm toda hora, não pensam, apenas trabalham, vão para a escola, não estudam, né? Estão ali só de corpo presente, ocupam a cadeira da sala de aula, mas não estão ali para cumprir realmente um papel, não estão ali com vontade, não estão ali compreendendo, entendendo que aquilo ali é importante. Outras pessoas seguem um certo tipo de trabalho só mesmo para ter aquela sobrevivência, mas não faz aquilo com prazer, com gosto. Às vezes não é aquilo que ela gosta, ela faz porque ela é obrigada, né? Então, muitas vezes a gente não pensa nisso e não tem tempo nem de ficar triste, porque não pensa, né? Quando aquela pessoa começa a perceber, começa a pensar, ela vai querer mudar, ela vai querer ser melhor. Então, a próxima figura é esse homem segurando um jornal. E no texto fala que as pessoas se acostumam com a guerra, com as mortes, né? com as coisas ruins que o jornal e as notícias sempre falam. Nós estamos vivendo hoje, atualmente, num momento de pandemia, né, do coronavírus. E quem assiste o jornal está vendo que são muitos, milhares de mortos no Brasil e no mundo por conta dessa doença. E tem gente que já se acostumou. Por que eu digo que se acostumou? Porque acha que é uma coisa que não afetou a sua família, que não afetou ninguém do seu lado e continua dando as costas para essa doença, não usando máscara, não se cuidando, né, saindo de forma desnecessária. Então essa pessoa se acostumou, né? Se for pega pela doença, ela não está nem aí. Se alguém da sua família vier a óbito, ou seja, morrer, ela também só vai se deparar com isso, só vai perceber quando acontecer algo de muito ruim. Então, como eu sempre falo para vocês, principalmente os alunos do 6º ano, né, os que foram meus, que são do 7º, mas passaram pelo 7º ano, a gente já fez algumas conversas sobre isso. O que nos diferencia dos outros animais? O que diferencia o ser humano dos outros animais? É a nossa capacidade de criatividade, é a nossa capacidade de se emocionar,
é a nossa capacidade de ser sensível a tudo que está aí, de ser triste, de ser alegre, né? Se a gente não se sensibiliza com o que está acontecendo, se a gente não tem emoção nenhuma com o que está acontecendo, pode ser pela questão da pandemia, uma guerra, ou um problema no meu bairro, uma violência que tem que aconteceu na minha rua, eu estou muito longe de ser um ser humano. Posso até ser, nasci no corpo de um ser humano, mas eu não estou usando a minha capacidade humana, né, de me indignar, de ter raiva, de ter sentimentos, de me emocionar. Eu estou apenas ali, é um corpo, né, praticamente um robô que só reproduz, que só faz aquilo que é para ser feito e não pensa e não reflete. Isso não é ser humano. Ah, mas eu não estou nem aí, eu quero ser qualquer coisa. Bom, tudo bem. Se você não acha que isso é importante, se você não é tocado, né, por questões que são sensíveis, né, a todo ser humano, a gente só lamenta, né? Porque ser humano é muito bom. É bom porque você constrói, porque você muda, porque você transforma, porque você vira gente de verdade e vive de verdade. E é isso que eu convido vocês a viver de verdade, a ser gente mesmo, a ser humano, né? A respeitar o outro e a se respeitar também. Aqui, pessoal, temos duas imagens, né? Essa imagem aqui é um bebê, né, que está sorrindo e que está tatuado com várias marcas de empresas, né? Então ele está tatuado, literalmente tatuado. E o que isso representa para a gente? Ah, é porque o bebê ele é descolado, né? Então ele está cheio de tatuagem. Não, pessoal. Nenhum bebê vai querer fazer tatuagem, nem a mãe vai permitir isso, né? Mas o que representa esse bebê tatuado? Primeiro de tudo, isso aqui não é uma tatuagem de verdade. Isso é uma arte gráfica para poder representar o que essa imagem quer representar, que é o quê? É o consumismo. O que é o consumismo? O consumismo são aquelas pessoas que consomem de forma o quê? De forma exagerada. São aquelas pessoas que compram demais, né? Que consomem demais. Então a gente tem que estabelecer aqui a diferença entre consumo e consumismo. O consumo ele é importante. Eu tomar minha água, eu comer meu alimento, eu comprar minha roupa, aquilo que é necessário para mim e para os seres humanos, isto é ótimo, é maravilhoso. Agora, quando eu faço isso exageradamente, aí se torna o quê? Consumismo. Isso gera o quê? Gera tristeza, gera falta de dinheiro, e dentre outras coisas. Então, o texto está falando que a gente se acostuma ao consumismo, a gente se acostuma a essas propagandas que sempre vêm, e a gente assiste e acha aquilo muito bonito e a gente não questiona. Será que esses produtos que estão vindo direto para mim são bons mesmo? É para minha qualidade de vida? Ou se é só para vender? Então, é esse o questionamento que o texto faz, da gente se acostumar até mesmo com essas propagandas exageradas que muitas vezes tornam as pessoas consumistas, né? Querer comprar demais, querer ter e às vezes não poder nem pagar. E nessa outra imagem, que é outra coisa que o texto colocou, que a gente se acostuma muitas vezes a falar, a sorrir para as pessoas e não receber um sorriso de volta. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem de acho que podemos dizer, uma enfermeira, né? Ou enfermeira ou médica.
que colocou na máscara um desenho de um sorriso. Porque com essa pandemia e o isolamento social, as pessoas estão usando máscara diariamente, principalmente quem é da saúde, e muitas vezes você nem reconhece quem é aquela pessoa, muitas vezes você nem sabe qual é a expressão do rosto da pessoa, se ela está sorrindo, se ela está triste. E essa enfermeira, acredito eu, para promover uma empatia, né, para promover um bem-estar para os pacientes, ela desenhou um sorriso. E ela colocou até aqui, deve ser uma mensagem de rede social. Ela colocou, não sei se vocês conseguem ler. Aí eu voltei assim, e a paciente que estava super nervosa começou a sorrir. E eu disse, não posso te abraçar, mas posso fazer você sorrir. Ganhei uma fã. Somos humanos. Covid-19, pandemia 2020. É muito bonito isso, né, pessoal? Nós estamos vivendo num momento hoje que nós não podemos nos abraçar, né? Não podemos nos cumprimentar. Nós estamos vivendo num momento bem crítico da humanidade. Mas como nós somos criativos, né? Somos pessoas que temos a capacidade de fazer algo para mudar, para transformar, coisas simples, né? Para a gente poder o quê? Se sentir melhor. Como essa enfermeira fez. Ela colocou um sorriso na máscara dela e acabou ganhando, né, o sorriso dos pacientes. Isso é muito bonito, isso é fazer a diferença, né? Então ela não se acostumou, de maneira nenhuma. Não se acostumou a essa coisa ruim da pandemia, né? O número de mortes, as pessoas tristes, e ela foi e enfrentou. E, com certeza, a vida dela, ela sempre está enfrentando. As pessoas da saúde estão enfrentando direto o risco da doença. Mas são pequenos gestos como esse que faz a diferença e nos faz mais seres humanos ainda. Essa outra figura aqui fala da fila, né? Que as pessoas se acostumam tanto a trabalhar mais, para poder receber mais, para poder ficar mais em filas, para poder comprar mais, né? Então, é toda aquela questão da produtividade, de produzir, de trabalhar mais. Quer dizer, eu não respeito os meus limites, eu não respeito, né, o meu corpo, eu quero apenas o quê? Eu quero apenas ganhar mais. Para quê? Para consumir mais, né? O que a gente já tinha dito. E isso, o texto faz uma crítica, porque a gente se acostuma a isso, a gente não quer mudar, a gente não quer ter um tempo livre para ficar com o filho, para ficar com a mãe, para conversar. Não, a gente quer preencher o nosso tempo todo inteiro para trabalhar. E as outras pessoas que a gente ama, que a gente gosta, as coisas que a gente gosta de fazer, acabam ficando de fora, né? Por quê? Porque a gente preencheu tudo para trabalhar e poder ter mais e mais e mais e mais. É todo mundo que é assim? Não, tem pessoas que tentam dividir o seu tempo, né? De trabalho, de vida, para poder ficar com as pessoas que gostam. Agora, é fato também que se nós tivéssemos um país que pagasse bem aos trabalhadores e que as pessoas pudessem passar poucas horas trabalhando e ganhar um salário justo, todo mundo iria ter condições de ter mais tempo para si, para a família, para as pessoas que gostam. Então aqui nós podemos ver uma imagem, né, de uma chaminé de poluição de uma fábrica, e o texto fala que a gente se acostuma até com a poluição, né, com a poluição do ar, com a poluição dos rios, das praias. E como é que não se acostumaria com isso? Né? Como é que a gente faria diferente? Se indignando, né? Buscando um grupo, por exemplo, para
limpar a praia, ou então limpar a rua, o bairro, fazer campanhas de reciclagem, da importância de não se sujar, né? Outra coisa também interessante é a questão da poluição, que todo mundo quer ter um carro, né? Todo mundo quer andar de carro, acha muito interessante, muito bonito, né? Aquele carro com ar-condicionado, às vezes vai na esquina de carro, muitas vezes o trabalho é perto, vai de carro. Por que não usa uma bicicleta? Se vier uma pessoa de bicicleta, é porque é pobre, não pode andar de carro. Não, gente. A bicicleta, ela é importante porque ajuda, né, a diminuir a poluição do ar e faz com que a gente se exercite também. Então, eu não estou me acostumando, né, com essa vida que acha que tudo tem que andar de carro. Não, eu estou sendo o quê? Eu estou sendo criativo, inteligente, né? Estou pensando em mim, estou economizando também, porque tudo gira em torno do dinheiro. Então, pensar no meio ambiente, pensar na sua vida também é importante. Aqui ele está falando, né, um dos exemplos do cinema lotado, né, que a gente se acostuma ao cinema lotado, fica na frente, tenta escutar e não reclama, não diz nada, né, se alguém está fazendo barulho do lado, tenta ser a pessoa mais, né, tranquila do mundo, não incomoda ninguém. Então, ele está dizendo o quê? Que às vezes a gente precisa, né, se indignar mesmo, dizer, tá lotado, eu quero os meus direitos, eu acho que não é assim. Tem horas na vida que a gente não pode ficar calado, a gente precisa dizer o que pensa. Dizer o que pensa não é agredir, não é brigar, não é ficar chateado com ninguém, mas dizer o que pensa é dizer o que está correto, que você acha que deve mudar, né? É o que é correto. Bom, essa foto aqui já é para finalizar o texto. Trata-se de uma rosa que está nascendo no cimento, né? Na parte do cimento. E é justamente a ideia do texto, né? De não se acostumar, né? A gente se acostuma, né, mas não deveria. Então, é muito difícil você fazer o diferente, é muito difícil você se transformar e transformar as coisas que está do seu lado. Assim como essa rosa que nasceu, né, nesse concreto aí. É difícil, mas quando ela nasce, quando ela sai desse concreto, ela se torna a coisa mais bonita de se ver, porque a rosa é uma coisa bonita, né? Então, a transformação, você não se acostumar, você se respeitar os seus limites, compreender um pouco mais a você mesmo, isso é bonito, né? Assim como essa rosa que está nascendo a partir das dificuldades. E não é fácil, né? Mas é preciso fazer, é preciso tentar. Bom, pessoal, as atividades, né, que vocês precisam fazer sobre o texto, eu vou aqui contribuir para que vocês possam responder essas atividades da melhor maneira possível. A primeira questão diz o quê? Qual a principal mensagem do texto? Então, o texto fala que não devemos nos acostumar, né? Então, não devemos nos acostumar com as coisas que fazem mal à nossa vida. E por isso, nos conformamos com coisas erradas, sem reclamar ou pensar sobre nossas ações. Então, nós não devemos nos acostumar. Então, essa é a mensagem. Tentem elaborar, certo? Vocês vão receber o texto impresso. Pode citar partes do texto, não tem problema. Eu aceito da mesma forma. Segunda questão. O que você já se acostumou, mas não deveria? Essa é uma questão pessoal.
mas eu vou citar aqui um exemplo para vocês, para que vocês possam compreender melhor. Vocês podem pegar algo do texto para citar como exemplo, certo? Vocês podem pegar, porque no texto fala vários exemplos de o que não deveríamos nos acostumar, né? Eu vou dizer aqui um exemplo meu em particular. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. Ou seja, quando a gente... O texto está falando disso, ele está falando que a gente não deve se preocupar a gente deve se preocupar em procurar qualidade de vida, né? Ao invés de acordar na hora de sair para o trabalho, dormir mais cedo, acordar mais cedo para tomar um café melhor, respeitar os limites do corpo e só trabalhar o tanto que for preciso. Então, o texto ele está falando disso. Trabalhar o tanto que for preciso, né? Acordar mais cedo para comer melhor, né? Quando for na hora de almoçar, almoça, né? Nada de comer sanduíche, essas coisas. Então, o texto está querendo que você aproveite melhor o seu tempo. Pessoalmente, né, eu preciso melhorar nisso. Às vezes eu me acostumo, faço as coisas muito na correria. Então, é preciso que eu, né, enquanto Janaína, enquanto professora, pare um pouco mais, né, o ritmo para poder viver melhor, né, para poder aproveitar melhor a vida. Terceira questão. Como podemos aproveitar a vida melhor? Bom, essa é a minha opinião, mas se vocês quiserem se basear na minha opinião, se for a de vocês, deixar de se lamentar mais e fazer a sua vida acontecer. Exemplo, se eu não tiro notas boas, agora vou estudar mais. Tem muito aluno, muito estudante que fica se lamentando. Eu não tiro nota boa, eu não sei matemática, eu não gosto de português, não entra a matéria de história. Então, se você já sabe qual é a sua dificuldade, o seu problema, para que ficar reclamando? Então, você tem o quê? Que estudar mais, pegar o livro, ler, tirar dúvidas com o professor, não ficar reclamando. Outro exemplo, se existe uma briga na família, vou procurar a paz. Se todo mundo briga, o pai, a mãe, os irmãos, aí eu vou ficar falando coisas só para que tenha mais briga. Aí eu fico me lamentando, porque fulano fala isso, porque minha mãe disse isso. E você? Né? Por que você não começa por você para que aquela briga acabe? Certo? Então, para mim, para poder aproveitar a vida melhor, seria isso, né? Parar de se lamentar mais e fazer a sua vida acontecer. Quarta questão. Em 5 linhas, escreva trechos do livro que você achou mais interessante. O que são trechos do livro? Na verdade, está errado aqui, gente, escrito. É trechos do texto. Foi um erro aí de digitação. Então, vocês vão buscar no livro, no texto, trechos, né? Eu coloquei o trecho que mais eu achei interessante foi esse. A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesmo. Então, eu tirei esse texto aqui, não precisa vocês explicarem, é só para colocar o trecho do texto, mas eu achei interessante porque essa parte fala que a gente não se arrisca, que a gente fica se poupando de brigas, né, de se impor, de dizer o que pensa,
muitas vezes de falar aquilo que é correto, né? E aí fica se resguardando e acaba a sua vida perdendo um sentido. Não tem mais sentido. O que é que eu estou fazendo aqui? Nem sou eu essa pessoa, né? Sou uma pessoa que apenas digo amém para tudo e não tenho uma opinião de nada. Os outros é que vão dizer o que é que assim, sobre a minha vida, né? O texto 2 trata de uma pintura, da pintora Frida Kahlo. Na verdade, é uma ilustração de ela pintando a sua pintura. Gente, no texto de vocês tem escrito autorretrato separado, porque esse texto eu utilizei há muitos anos e passou despercebido, mas autorretrato hoje na ortografia atual é junto e coloca R 2 vezes, ok? Então, essa pintora Frida Kahlo, ela pinta autorretratos. O que é o pintar o autorretrato? É o pintar a si mesmo. Vocês podem ver aí que ela está pintando uma figura, né, dela mesma. Eu pinto autorretratos porque estou muitas vezes sozinha, porque eu sou a pessoa que conheço melhor. Essa aqui é uma citação dela, da Frida, explicando por que ela pinta autorretratos, né? Então a gente vai ver aqui na história da biografia dela um pouco sobre essa mulher, né, que é uma grande artista mexicana, mas que o mundo todo conhece, né, por sua sensibilidade, né, por retratar muito bem, né, a sua própria consciência, certo? Então, o autorretrato é a pintura que se faz de si mesmo. Quando ela faz esse autorretrato, ela está trazendo também um conceito. Que conceito é esse? O conceito de autoconhecimento. Vamos saber o que é autoconhecimento? O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Tal controle emocional, provocado pelo autoconhecimento, pode evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros, atuando como importante exercício de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seus variados problemas. Então, essa aqui é uma citação do texto do Brasil Escola, no site, que é do Gabriela Cabral da Silva Dantas. Quem quiser acessar, pode acessar para entender melhor sobre o que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é conhecimento sobre si mesmo, né? A prática de se conhecer melhor. É a forma como você se conhece, né? Aqui é um pouco da biografia da Frida Kahlo, que é essa pessoa que pintava autorretratos e procurava se autoconhecer, né, a partir dessas pinturas. A Frida Kahlo, que nasceu em 1907 e faleceu em 1954, foi uma pintora mexicana conhecida por seus autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias. Frida Kahlo, nome artístico de Madalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nasceu na vila de Coyoacán, no México, no dia 6 de julho de 1907. Filha de pai alemão e mãe espanhola, desde pequena teve uma saúde debilitada. Com 6 anos, contraiu poliomielite, que lhe deixou uma sequela no pé. Com 18 anos, sofreu um grave acidente de ônibus que a deixou um longo período no hospital. Apesar de deprimida e incapacitada de andar, Frida passou a pintar sua imagem, com um espelho pendurado na sua frente e um cavalete adaptado para que pudesse pintar deitada. Dizia:
Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? Sua primeira pintura foi Autorretrato em um Vestido de Veludo, dedicado a Alejandro Gomes Arias, seu ex-noivo. Então, essa era a vida da Frida, né? Ela começou a pintar depois de um grande acidente de ônibus. Então, ela via, né? Colocava espelho para ver sua imagem, e daí ela tentava pintar a sua imagem, né? Então, era uma forma de quê? De superação, né? Então, como ela passou vários anos vivendo sozinha, né? Porque quando a pessoa fica hospitalizada, infelizmente, tem apenas a família, né? Não fica quase ninguém por perto. Geralmente é assim. Então, ela ficou muitos anos sozinha, né? Reclusa, tratando desse acidente que ela tinha sofrido. E daí nasceu uma grande artista, né? Uma artista que nasceu dentro dela mesma, né? Pensando na sua própria vida, né? Na sua própria imagem, porque a imagem da gente retrata também o que a gente é, né? As marcas da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa jornada, a origem da nossa família, né? Tudo isso está estampado no nosso rosto. O nosso rosto não é algo qualquer. Ele é uma história, né? Uma história da nossa vida, uma história de quem nós somos, né? Nesse percurso aí da geração dos nossos pais, mães, avós, né? Então, a atividade. Gente, só lembrando a vocês que quem me manda mensagem pelo WhatsApp me perguntando se é para copiar ou perguntar, copiar no caderno, eu digo é para copiar a pergunta e a resposta no caderno. Eu sei que muitos, né, não compreenderam ainda, mas eu estou falando novamente, copiar a pergunta e resposta no caderno, certo? Primeira questão, pesquise em 5 linhas sobre a obra e a vida de Frida Kahlo. Bom, pessoal, vocês podem fazer essa pesquisa pelo Google, né? Podem pegar o vídeo que eu acabei de apresentar para vocês e fazer anotações e fazer um pequeno texto de 5 linhas, vai do jeito que vocês puderem. Se tiver no livro de literatura sobre a Frida Kahlo, coloca o que tem no livro de literatura. Se tiver numa revista, pode colocar também. Então, tá valendo. O importante é o quê? Pesquisar. Segunda questão. Na sua opinião, por que pintar a si mesmo pode ser uma forma de se autoconhecer? Bom, o que foi que a gente colocou ali, né? Que o autoconhecimento é o conhecer a si mesmo. É compreender a sua consciência, é saber um pouco sobre a sua identidade, quem você é, né? Quais são os seus limites, do que é que você gosta, do que é que você não gosta, né? Então, por que pintar? Pintar a si mesmo, como fez a Frida Kahlo, pode ser uma forma de se autoconhecer? Porque quando eu me pinto, eu estou olhando para mim mesmo, observando minhas expressões, analisando o meu jeito, percebendo a minha identidade, identificando o que precisa melhorar e aplaudindo os meus acertos. Isso aqui, gente, é uma resposta, né, minha, certo? Mas vocês precisam colocar a opinião de vocês, certo? Tentem pensar, por que pintar? Eu vou me pintar, por que eu estou me pintando? Pode ser, eu posso estar me conhecendo. Eu coloquei aqui a minha resposta pessoal para vocês entenderem mais ou menos como é que eu quero que vocês respondam. Não é que tem que ser igual ou tem que ser totalmente de acordo com isso, mas para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia. Terceira questão, como podemos nos conhecermos melhor? Explique. Então, como é que a gente pode nos conhecer melhor, gente? Isso também é uma pergunta pessoal, né? Respeitando nossos limites,
ficando perto de pessoas que nos respeitam. Então, isso é uma resposta pessoal, é a minha resposta, mas eu estou respondendo aqui que é para vocês terem uma ideia. Quarta questão. Responda as seguintes perguntas. Quem é você? Para que está aqui? Qual o seu maior sonho? Bom, pessoal, isso também é pessoal, né? Pessoal. Então, quem é você? No caso aqui, quem sou eu? Sou a professora Janaína. E para que eu estou aqui? Para ensinar vocês nessas aulas que são agora remotas, né? E qual o seu maior sonho? Bom, meu maior sonho nesse momento é que encontre uma vacina contra a pandemia e a gente volte para a sala de aula com a nossa rotina, com as nossas conversas, né? Com tudo que a gente tem direito, né? No nosso dia a dia na escola, certo, gente? Então, finalizamos aqui mais uma aula do Guia de Aprendizagem 3. Espero que vocês continuem se protegendo, usando máscara. Usar máscara não é botar a máscara abaixo do nariz, não é guardar a máscara no bolso para quando chegar na loja botar a máscara, é usar a máscara mesmo. Não cumprimentar as pessoas na rua, né? Não é porque você está sendo antipático, é porque nós estamos num momento sério e crítico, e se nós não estamos na escola, é justamente por isso, para que a doença ela não fique pior do que já está. Então, o que eu quero que vocês todos fiquem em paz e se cuidando, porque quando você se cuida, você cuida da sua comunidade, da sua rua, da sua cidade, né? E todos nós ficamos livres dessa doença. Então, um forte abraço e até o próximo guia de aprendizagem.